Olá, vamos iniciar então este que é o último tópico dessa introdução de geometria plana que nós estamos estudando. Já estudamos aí os triângulos, as semelhanças, as relações métricas, vimos também as relações trigonométricas nos triângulos retângulos, nos triângulos quaisquer, e nós terminamos o último conjunto de aulas nosso, trabalhando ali as relações trigonométricas em triângulos quaisquer e a área do triângulo a partir do uso do seno. Hoje a gente então começa falando de áreas de figuras, relembrando justamente isso que a gente já viu na aula passada. Vimos que um triângulo normalmente é calculado a área como base vezes a altura dividido por 2, mas pode ser calculado por lado A vezes lado B vezes o seno do ângulo entre eles dividido por 2. Então, se eu conheço aqui dois lados de um triângulo qualquer e o ângulo, eu não preciso conhecer a altura. Mas se eu conheço a base e a altura, também mais fácil fazer assim, ok? Porém, existem outras formas de calcular em casos bem específicos. Por exemplo, no triângulo retângulo, eu posso usar base e altura, mas quando eu apoio um dos meus catetos como base, se eu coloco um cateto como base, como o outro cateto ele é perpendicular ao cateto que eu chamei de base, esse outro cateto vai ser a minha altura. Então, eu posso ter aqui o produto cateto vezes cateto. Cateto 1 vezes cateto 2 dividido por 2. Ok? Então, essa é uma maneira interessante também de calcular. Lembra, inclusive, daquela relação métrica, que se eu traçasse aqui a altura em relação à hipotenusa, eu ia ter que cateto vezes cateto é igual a altura vezes hipotenusa. Então dá na mesma, né? Trocar aqui a altura e hipotenusa por cateto vezes cateto. No caso do triângulo equilátero, a altura desse triângulo ela também já é conhecida. Quando os três lados do triângulo então são iguais, a gente já viu anteriormente que essa alturazinha aqui eu posso representar por lado raiz de 3 sobre 2. Se eu então substituir essa altura por lado raiz de 3 sobre 2, eu vou multiplicar por lado vezes lado ao quadrado. E aqui já vai ter um dividido por 2 e outro dividido por 2. Se eu divido duas vezes por 2, eu divido por 4. Então a área de um triângulo equilátero é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Eu não preciso primeiro calcular a altura para depois calcular a área. Eu vou direto para a área a partir do valor do lado desse meu triângulo equilátero. Um terceiro caso ainda é quando eu tenho um triângulo qualquer, mas conheço os três lados do triângulo. Não conheço a sua altura, não conheço nenhum ângulo do triângulo, apenas os três lados. O que eu posso fazer nesse caso? É a fórmula de Herão, ou Irão. Tem alguns autores que traduzem o nome para Irão. Essa fórmula, a demonstração dela é bastante trabalhosa, tá? Eu vou deixar que você aí vá pesquisar então essa demonstração, até não vou estar cobrando isso de vocês depois, mas ela usa o conceito do semiperímetro do triângulo. O que é o semiperímetro? É a metade do perímetro. Então, se eu tenho que o perímetro é a soma dos lados, isso aqui é o perímetro. O semiperímetro vai ser metade disso. Esse é o semiperímetro. Semiperímetro, então, sempre vai ser representado por um P minúsculo. O que acontece? A fórmula de Irão calcula a área desse triângulo aqui em função desse semiperímetro e dos três lados conhecidos. Então, você conhece os três lados, soma, divide por 2, tem o semiperímetro. E a fórmula é essa daqui. É uma raiz quadrada, e dentro dessa raiz quadrada vai quem? Vai o semiperímetro, vai a diferença do semiperímetro para o lado A diferença do semiperímetro para o lado B e a diferença do semiperímetro para o lado C. O produto desses quatro elementos dentro da raiz quadrada. Essa é a fórmula de Irão. É mais fácil de usar do que de explicar e muito mais fácil do que fazer a dedução dela, tá? Vai ter um exemplo mais para frente onde eu vou usar essa fórmula aí. O quarto e o quinto casos, eles são muito parecidos, né? Eles vêm de uma ideia muito parecida, então eu coloquei eles juntos aqui. O primeiro, o quarto caso,
é usando a ideia do apótema. O que é o apótema? É o raio da circunferência inscrita no triângulo. Ou seja, todo triângulo possui uma circunferência inscrita, uma circunferência que tangencia os três lados do triângulo. E essa circunferência tem um raio. Esse raiozinho da circunferência, normalmente representado aqui pela letra M, é o que eu vou chamar de apótema, ok? O que acontece? Se eu ligar esse centro até os vértices, nota que eu vou dividir o meu triângulo em três triângulozinhos. Um triângulozinho aqui, ó, ele tem base C e altura Mzinho. O outro tem base A e altura Mzinho. E o outro tem base B e altura Mzinho. Então a área do triângulo grande é a soma dessas três áreas. Base A vezes altura Mzinho dividido por 2, base B vezes altura Mzinho dividido por 2, base C vezes altura Mzinho dividido por 2. Mas nota que Mzinho dividido por 2 tem em todas. Posso colocar em evidência, então multiplicar por M, todo mundo, e dividir todo mundo por 2. O que sobra? A mais B mais C. O que é A mais B mais C? É o perímetro. E se eu pego esse perímetro e estou dividindo por 2, eu estou falando de semiperímetro. Então a área de um triângulo também pode ser dada por semiperímetro vezes apótema, vezes esse raio da circunferência inscrita no triângulo. Tá ok? Normalmente, a gente usa esse conceito aqui mais para encontrar o M do que para encontrar o S. Por quê? Para eu encontrar a área, se eu vou conhecer os lados para fazer o semiperímetro, aí eu faço irão e acho a área. Mas aí, se eu quero saber o raio da circunferência inscrita, eu trago essa área que eu já achei, o semiperímetro que eu já conheço, e isolo M. Tá ok? Já o que eu vou chamar de raio não é esse aqui, é esse aqui. Porque todo triângulo também pode ser circunscrito, ou seja, há uma circunferência que passa nos três vértices de qualquer triângulo. Esse centro não necessariamente vai estar na região interna do triângulo, ele pode estar fora do triângulo também, ok? Essa distância entre esse centro, que é chamado de circuncentro, e os pontos, os vértices, é o raio, e ela é constante aqui. Esse é o raio do triângulo, tá ok? Bom, a área também pode ser calculada em relação ao raio. Eu vou só colocar aqui a fórmula. A dedução vem da lei dos senos, que a gente já viu até na aula anterior, a lei dos senos, tá? Mas eu não vou deduzir ela completa aqui. Diz que essa área é o produto dos três lados dividido pelo quádruplo desse raio. Ah, professor, mas de onde vem isso aí? Você pode dar uma olhada depois com calma, tá? O que eu vou adiantar para você é o seguinte, ó. Lembra da lei dos senos? Azinho está para seno do ângulo A, assim como Bzinho está para seno do ângulo B. Esse seno saiu meio ruim aqui. Seno do ângulo B, assim como Czinho está para seno do ângulo C. Lembra disso aqui? Pois é, lembra que eu falei que ele é igual a uma constante de proporcionalidade? Essa constante é o dobro desse raio, tá? Então é daqui que sai um pouco essa ideia aí, beleza? Bom, vamos fazer um exemplinho aí para aplicar isso que a gente já viu aí de triângulo. Então calcule para mim a área de um triângulo de lados 7, 11 e 14 centímetros. Veja, se eu conheço os três lados, já falei para vocês, a ideia é fórmula de irão. Vou então calcular primeiro o perímetro, a soma dos três lados. 7 mais 11 mais 14, isso dá 32. Logo, se o meu perímetro é 32, o meu semiperímetro é metade disso. E é ele que eu preciso, 16. Então agora para o irão, lembra que eu vou fazer P menos A, P menos B, P menos C? Então P menos 7, a diferença do P para o 7 é 9 unidades. P menos 11 é 5 unidades. E P menos 14 é 2 unidades. Eu não preciso anotar isso aqui. Eu vou jogar direto na fórmula, mas eu vou jogar direto esses valores aqui, ó. Tá ok?
Então, aplicando a fórmula de Irão, é semiperímetro vezes P menos A, P menos B, P menos C. Professor, e se eu trocar a ordem? Tanto faz, a ordem do produto, né? A ordem dos fatores não altera o produto. E quando eu enxergo assim, ó, eu consigo perceber, por exemplo, que o 16 é um quadrado perfeito. Posso tirar ele da raiz, vai sair um 4. O 9 também, vai sair um 3. Então 4 vezes 3 já saiu 12. O 5 e o 2 não, então eles vão ficar. Então eu posso representar essa área como 12 raiz de 10 centímetros quadrados. Ah, mas eu quero um valor aproximado com duas casas decimais. Joga na calculadora, 37,94 centímetros quadrados. Beleza? Calcule o raio da circunferência inscrita, que é aquilo que a gente chama de apótema, e o raio da circunferência circunscrita ao triângulo do exercício anterior. Opa, estou falando do mesmo triângulo. Então vou usar essas informações aqui. Eu quero o apótema, o Mzinho, e o raio do triângulo, o R. Bom, se eu usar a ideia de que a área é apótema vezes semiperímetro, eu posso isolar esse apótema em função da área do semiperímetro. Apótema é a área dividido por semiperímetro. Conheço a área, está aqui. Conheço o semiperímetro, está aqui. Então, 12 raiz de 10 dividido por 16. Dá para simplificar, fica 3 e fica 4, né? Dividir por 4 em cima e embaixo. Então, eu fico com 3 raiz de 10 sobre 4 centímetros, ou, calculando, 2,37 centímetros. Para calcular o raio, eu vou usar a mesma ideia. Eu sei que a área do triângulo é ABC dividido por 4R. Mas eu quero o raio, então eu tenho que isolar ele. Ele está dividindo, o contrário da divisão, multiplicação. Ficaria R vezes S. O S que vai estar multiplicando, o contrário da multiplicação, divisão. Então o S vem multiplicar o 4 aqui. Veja que eu troquei, né? Esse cara foi multiplicar e esse cara veio dividir. Então o raio vai ser A vezes B vezes C dividido por 4S. Substituir, o A é 7, o B é 11, o C é 14. 4 vezes a área que eu tinha aqui. E nota, eu nunca uso para um cálculo o valor arredondado. Vê que eu não trouxe o 37,94 nem aqui, nem aqui. Porque se eu trago arredondado, eu trago com erro. E aí o meu resultado final vai ter mais erro ainda. Então não use valores arredondados. Beleza? O que eu faço aqui? Tento simplificar tudo o que der. Algumas científicas hoje em dia, se você jogar isso aqui para ela, além de simplificar, ela já vai até racionalizar para você. Ela vai te apresentar o resultado numa fração irredutível e racionalizada. Que seria esse resultado aqui, 539 raiz de 10 sobre 240. Professor, mas como racionaliza? Ora, para tirar uma raiz quadrada de 10 do denominador, eu vou multiplicar por raiz quadrada de 10 em cima e embaixo. Então embaixo vai ficar 10 vezes 12 vezes 4. Eu simplifiquei esse 4 com esse 14 aqui, né? Daí dá um 7 e um 2. Então 24 vezes 10, 240, tá aqui. E aqui em cima eu fico com 7 vezes 7, 49, vezes 11, 539, vezes raiz de 10. Esse seria o resultado sem fazer nenhum tipo de arredondamento, jogando na calculadora 7,10 centímetros. Um detalhe importante, né? Estou colocando um valor aproximado, arredondado. Aí eu quero duas casas, mas a minha segunda casa é um zero. Deixa o zero. Por quê? Porque é arredondado. Se você puxar para o 1, 7,1, você está perdendo a precisão do teu número. Tá ok? Bom, isso foi o que a gente tinha para ver de área de triângulo. No próximo vídeo, nós vamos ver outros polígonos e outras figuras planas. Beleza?